Boa noite, meus amados irmãos, meus amigos, ouvintes, seguidores do nosso canal da AD Visão. Nós queremos agradecer pela sua presença conosco, por estar atento à palavra que sai deste altar. E eu gostaria que você pudesse compartilhar com seus irmãos, com seus amigos, porque a palavra nesta noite é uma palavra de edificação, de ensino e de crescimento espiritual. Portanto, convide os seus amigos para participarem juntamente conosco. E nós deixamos aqui o nosso agradecimento por você partilhar com mais pessoas o encontro dessa noite. Bem, estamos diante da palavra de Deus e vamos começar com uma oração. Pai amado e querido, estamos diante da Tua palavra, estamos aqui absolutamente entregues à ação do Teu Espírito e queremos, meu Senhor, Te agradecer porque sabemos que todas as vezes que um profeta se levanta para levar a Tua palavra, Tu dispensas a Tua unção para que os Teus filhos, aonde quer que estejam, sejam atingidos, Senhor, pela palavra que vem de Ti. Portanto, fica conosco nesta noite, nos orientando, nos ungindo e nos enchendo da Tua sabedoria e da Tua graça, para que levemos aos Teus filhos uma palavra verdadeiramente madura, verdadeiramente direcionada pelo Teu Espírito, em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, eu estava respondendo a alguns e-mails e uma determinada pessoa falou comigo o seguinte: doutora, eu não tenho medo de absolutamente nada, porque na minha casa eu tenho uma Bíblia e ela fica 24 horas aberta no Salmo 91. Além do que, eu tenho muita fé neste salmo. Isto mexeu com a minha cabeça no sentido de explicar a milhares de pessoas, centenas de pessoas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que o Salmo 91 é um dos salmos mais belos da palavra de Deus e, na realidade, é tão importante quanto toda a palavra. Por isso que o tema desta noite, do nosso encontro, é a sombra do Altíssimo. Eu poderia dizer debaixo da sombra do Altíssimo, ou tantos outros atributos que o Senhor tem, mas eu vou me ater à sombra do Altíssimo e vamos dissecar esse salmo para aqueles que talvez não entendam até hoje o que significa este salmo e o quanto ele é de importância para aqueles que conhecem a palavra de Deus. O nosso estudo é simples para que os simples entendam a perfeita, agradável e vontade do Senhor. Vamos à palavra propriamente dita e nós vamos ponto a ponto, versículo a versículo, trazendo à luz do entendimento ou do conhecimento essa palavra que servirá para a sua admoestação, para a sua vida, para o seu crescimento e, principalmente, entender que o Salmo 91 não é
um objeto místico, ou, como chamariam em outras religiões, um patuá ou um espantalho de demônios. Absolutamente não. O Salmo 91 é um momento em que o salmista adorava a Deus de uma maneira sobrenatural, e ele dizia o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que o salmista estava querendo nos dizer? Na realidade, ele estava nos elevando à categoria de filhos que confiam no seu Pai. Então, todo aquele que crê no Senhor, todo aquele que recebeu Jesus como o Salvador da sua vida, todo aquele que declara Jesus como o Senhor absoluto e o Redentor de Deus, aquele que trouxe a salvação, aquele que trouxe o resgate dos filhos de Deus, do lamaçal do pecado, para a maravilhosa luz do seu amor. Então, todo aquele que crê, todo aquele que reconhece, todo aquele que declara Jesus como Senhor absoluto da salvação, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Que esconderijo é este, doutora? Que esconderijo é este, pastora? Na realidade, quando a Bíblia fala em esconderijo, ela não está falando de uma casa no alto de um monte, onde as pessoas corram e se escondam nela. Não está falando em um lugar profundo, onde também as pessoas possam se sentir seguras. Ela está falando que o esconderijo do Altíssimo é exatamente no coração de Deus. Então, aquele que habita no coração de Deus, à sombra do Onipotente, ou seja, debaixo dos cuidados do Onipotente, ela descansa, ela descansará, ela se sentirá tranquila. Veja, por exemplo, estamos debaixo de uma grande desestruturação universal em todas as áreas da vida humana. Mas existem pessoas, Então, vamos dar continuidade agora ao nosso estudo. Aqueles que descansam, aqueles que confiam, aqueles que conhecem ao Senhor, descansam à sombra do Onipotente. E o salmista ainda diz o seguinte: direi do Senhor. Ou seja, os que confiam, eles falam desta maneira: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Deus é tudo para mim em todo momento. Nele confiarei. Ou seja, não existe nenhum motivo para nós que declaramos ser o Senhor o nosso Salvador. Não existe nenhum motivo para nós nos sentirmos amedrontados, nos sentirmos acuados, como uma fera num canto sendo atacado por outras feras. Não, porque aquele que está em nós, ou seja, o Espírito Santo de Deus, o conceito perfeito de Deus, aquele que está em nós é maior, é imensamente maior do que tudo que está no mundo, do que tudo que está fora, do que tudo que está reinando ao nosso derredor, porque nós estamos guardados no esconderijo do Altíssimo. E o versículo de número 3 diz: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele quem? O Senhor,
o soberano, o Altíssimo, Ele te livrará do laço do passarinheiro. Ou seja, Ele te livrará das armadilhas, Ele te livrará das falcatruas, Ele te livrará das pessoas que querem te destruir. Ele te livrará do laço do passarinheiro, ou seja, dos teus inimigos, dos que se agigantam diante de ti, querendo te intimidar. Ele te livrará de tudo isso. Você não precisa temer, você não precisa ficar em agonia, você não precisa entrar em depressão, você não precisa se encher de medo. Ele te livrará do laço do passarinheiro, nenhum laço armado contra a tua vida prosperará. E também te livrará da peste perniciosa. Nós estamos diante de uma grande peste. Ele, o Senhor, te livrará dela. A tua casa, a tua família, os que te conhecem, aqueles que são cobertos pela tua oração, pela tua palavra, eles, todos eles estão debaixo desse cuidado. Essa peste não atingirá os teus, não atingirá a tua vida, mas isso não significa que tu não sejas precavido, não significa que tu saias por aí afrontando as pessoas, dizendo, em mim não pega nada. Ei, seja prudente, seja sensível, seja inteligente. Se as grandes organizações estão dizendo, fique em casa, ouve na palavra de Deus, lá atrás, quando o dilúvio estava para cair, houve lá atrás um comando semelhante a este. Houve lá atrás a voz do Senhor dizendo, entra na arca. Hoje nós estamos recebendo este comando. Fique em casa, lave as mãos, use máscara. E você é suficientemente inteligente, pois você tem em si a semelhança de Deus, a capacidade de Deus, esta autoridade de pensar como Deus, de sentir como Deus, porque a Bíblia nos garante que somos imagem e semelhança dele. Então, não seja arrogante, seja humilde para acatar determinadas ordens dentro desse panorama o qual nós estamos vivendo, para que você não seja ultrajado por pessoas que ainda não conhecem ao Senhor, ou você não seja escândalo para aqueles que ainda não creem. Aí, ainda no versículo 4 diz, Ele, o Senhor, te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro, a sua verdade é escudo e broquel. Veja uma coisa muito interessante, é que a Bíblia diz que Ele te cobrirá com as suas penas. Esse cobrir é defender, porque Deus, Ele é descrito como uma grande águia que pega os seus filhotes e defende debaixo das suas asas. E ali os seus filhotes se sentem seguros. Ali os seus filhotes se sentem absolutamente firmados em algo que lhes traz segurança. Então, você, no versículo 5, diz o seguinte, você não temerá espanto noturno, nem seta que voe de dia. Ou seja, aqueles que estão no Senhor, eles não sentem medo da escuridão da noite. Quando eles estiverem numa situação de agonia, quando estiverem numa situação como a que nós estamos agora,
essa escuridão de esperança, os que creem no Senhor não temerão, eles não temerão esse espanto, esta agonia, nem seta que voe de dia. Mas nós não estamos em meio a nenhuma tribo, nós não estamos em meio, não existe mais seta. Quem disse a você? Você sabe o que significa uma seta? É um projétil que vem para te tirar a vida. E as setas odiernas são as balas perdidas. O Senhor não permitirá que tu sejas atingido por uma bala perdida, porque Ele é o Senhor absoluto da tua vida e Ele ouve o teu clamor. Portanto, quando tua família sair, quando teus filhos saírem, quando os teus amigos saírem de casa, tu poderás proferir uma palavra dizendo: Senhor, me livra da seta que voa de dia. E tu vais ver que nada disso ocorrerá ou acontecerá aos teus. E aí vamos para o versículo 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, porque tu não serás atingido. O que isso significa, pastora? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido? Não. Porque, amados, somos como um transatlântico cingando os oceanos. Na nossa dianteira está o Senhor guiando o nosso barco, guiando a nossa vida, guiando a nossa história. Nós estamos exatamente na estrada que Ele projetou para nós. Nós estamos debaixo do propósito dEle. Nós sabemos que fomos criados para que a glória do Seu nome fosse manifesta através de nós. Então, não importa o que aconteça do meu lado esquerdo ou do meu lado direito, nós temos que seguir em frente, seguindo o propósito do Senhor. Não como pessoas enfraquecidas que, diante de qualquer impedimento, diante de qualquer impossibilidade, a primeira coisa que elas fazem é dizer: parei aqui, vou deixar a igreja, vou abandonar a fé. Mas este salmo não está falando para essas pessoas. Está falando para aqueles que verdadeiramente exercitam a sua fé escondidos debaixo das asas do Altíssimo. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Todo aquele que tentou te ferir, todo aquele que tentou mexer com o teu brio, com a tua história, tu vais vê-los. Preste atenção. Não crie em você um momento de vingança ou de justiça própria, porque o Senhor nos mostrará que o nosso inimigo, ele não prospera, ele cai, ele é destruído, ele é abatido pelo Senhor e não por nós. Quem busca justiça própria se decepciona, porque Deus não atende a esse tipo de justiça. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, tu és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua casa, à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem e para guardarem todos os teus caminhos. Eles, os anjos do Senhor, te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão,
e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Até aqui nós vemos o Senhor dando ordem aos anjos para que a gente não tropece com o nosso pé em pedra, para que a gente não se espante, para que a serpente não nos pique, para que o leão não nos abata, para que os gigantes não nos derrubem. E aí o Senhor, o próprio Senhor, está falando para nós no versículo de número 14. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei a salvo. Que coisa maravilhosa! Poloei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. O Senhor está dizendo: ei, você porque me conheceu, porque você tem uma intimidade comigo, eu te colocarei em um alto refúgio, em um alto retiro. E ainda, ele me invocará, diz o Senhor, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Olha a promessa do Senhor no final deste salmo. Porque você e eu conhecemos ao Senhor, há uma promessa sobre nós. O Senhor está dizendo: você me invocará, você me clamará, você orará a mim. E eu, Senhor, que te conheço, que te amo, que sacrifiquei meu próprio filho por ti, eu te ouvirei na tua angústia, na tua dor. Eu te livrarei. Oh, glória a Deus. E te glorificarei. Que coisa linda. E aí vem a promessa, fechando esse salmo, dizendo: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Para isto você foi chamado, para isto você foi criado, para isto você foi projetado, para conhecer a salvação de Deus, para que o mundo veja através de você a glória do Altíssimo manifesta. Então, quando você agora pegar a sua Bíblia, no Salmo 91, você vai ver que esse salmo é cheio de promessas para mim e para você, cheio de promessas para aqueles que conhecem o nome do Senhor. E nesta noite eu lhe deixo uma recomendação. Busque ao Senhor enquanto você pode encontrá-lo. Busque ao Senhor enquanto você pode achá-lo. Busque ao Senhor, e aí onde você estiver, diga: Senhor, eu te reconheço como Salvador. Eu te reconheço como Senhor absoluto da minha vida. E quando tudo isso passar, quando tudo isso se aclimatar, eu buscarei a tua face, eu buscarei intimidade contigo, eu te reconhecerei diante do mundo como o meu Senhor e o meu Salvador absoluto. E a partir de agora, se sinta seguro, se sinta protegido, se sinta guardado no esconderijo do Altíssimo, no coração de Deus. Esta é a palavra que eu tenho para você nessa noite, e que Deus nos abençoe.